Rude cruz se erigiu, bela ao dia. Graça e paz, amados do tabernáculo, aos irmãos que também são inscritos aí no canal do tabernáculo, né? A gente coloca as pregações, coloca os louvores da Tati, né? Que ela é ministra de louvor na igreja, então a gente compartilha essas ministrações aqui no grupo, no canal do tabernáculo. Na verdade eu fiz o canal mais para deixar guardado, registrado, e para a gente poder compartilhar no canal, no grupo de WhatsApp da igreja, porque os vídeos ficam muito grandes, não tem como a gente colocar no grupo. Aí a gente coloca o link no grupo e o pessoal acessa o link e vai direto para o canal e fica mais fácil as pessoas assistirem também quando elas quiserem, né? Estamos aí há mais de 2 meses nessa luta, né? Em casa, sem poder nos reunirmos na igreja. Tem uma perspectiva de depois do dia 20 de junho, hoje é dia 30, deixa eu ver que dia é hoje. Hoje é dia 30 de maio e a gente tem uma perspectiva de voltar a se reunir depois do dia 20 de junho. Mas vamos continuar nos reunindo aqui em casa, né? Deus nos dá essa possibilidade dessa ferramenta que é a internet, esses meios de comunicação que a gente tem usado para transmitir a palavra de Deus, para nós compartilharmos um pouco do que Deus quer falar ao nosso coração. A palavra de hoje, amados, está lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Queria que você abrisse aí a tua palavra aí na tua casa, aonde você estiver, se você estiver no trabalho. Abre em Atos, capítulo 1, versículo 8. Amém? Ou misericórdia. Diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Queria que você fechasse os teus olhos. Nós estamos diante da presença do Todo-Poderoso, nós estamos em espírito diante da sua presença. Então, vamos ter reverência, vamos ter espírito de adoração, vamos estar completamente desarmados. Senhor Deus maravilhoso, poderoso, eterno, soberano, nós estamos aqui, Pai, diante da tua poderosa presença. Nós queremos te saudar, Deus majestoso, com a nossa vida. Queremos oferecer a Ti o nosso melhor, aquilo que tem de melhor da nossa vida nessa tarde, final de tarde, início de noite. Eu te peço que Tu visites, meu Deus, cada uma das vidas que estão ouvindo, que estão assistindo, que estão sendo ministradas por essa pregação de hoje. Eu te peço, Pai amado, que Tu acampe anjos ao redor dessas casas, protegendo-os. Pai, que os vírus, seja quais forem eles, HN1, influenza, Covid, todos fiquem longe, que nenhum deles venham alcançar-nos, venham nos afetar, nos atingir. E se por acaso alguém for atingido, Deus, que não seja acometido de um quadro de morte, meu Deus, mas um quadro de cura. É o que eu te peço, Pai, para que essa palavra seja rema na vida minha e dessas pessoas que estão assistindo. Eu te peço que o teu fogo santo seja derramado, que o teu sangue precioso seja aplicado na nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, como a gente já conhece muito esse texto de Atos 1:8, é um texto que fala, né, que a gente vai receber poder do Espírito Santo, que vai descer sobre a nossa vida. Então, essa é mais uma promessa cumprida de Jesus para mim e para você, porque ele disse que quando ele fosse subir aos céus, fosse ascendido aos céus, ele iria deixar o Espírito Santo, né, que seria o nosso consolador, seria aquele que iria nos auxiliar, seria aquele que iria nos direcionar. Então Deus deixou o Espírito Santo para fazer a continuidade do trabalho de Jesus Cristo. Então, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre todos aqueles que estavam ali. O interessante é que o dia de Pentecostes ocorre uns 50 dias, algumas semanas depois
da Páscoa, é tanto que chamam de a festa das semanas, né? E ali eles comemoram um ato importante, que é um ato de colheita e de agradecimento a Deus por ter entregue a Moisés ali as tábuas, ali aquelas tábuas de leis, de testamento, né? Ali no Monte Sinai, quando Deus ele fez uma aliança com o seu povo. Então, os judeus praticamente do mundo inteiro vão comemorar esse período, essa data muito importante, porque esses judeus eles estavam espalhados e eles se reuniam para fazer e participar dessa festa. Então, para os cristãos, a gente tem como uma mensagem de que Deus, quando Ele derrama ali o Espírito Santo sobre aquelas pessoas, a gente tem uma visão de Lucas, de que o Espírito Santo sendo derramado para transformar, para capacitar, para direcionar as vidas, para mudar o rumo daquelas vidas. E o Espírito Santo passa então a conduzir as pessoas ao ensinamento, ao caminho que leva até o céu, que é a nossa maior intenção. Então, após a vinda do Espírito Santo em Pentecostes, o livro de Atos narra que seus discípulos ficaram repletos do Espírito e começaram a falar em línguas estranhas, né? Deus deu revelação, Deus derramou-lhe dons, Deus deu dom de línguas, deu dons de interpretação de línguas, e essas pessoas elas foram assim totalmente tomadas pela presença do Espírito Santo. E eu creio que eu pelo menos eu tive várias, a gente tem várias experiências com o Espírito Santo, que é uma experiência assim muito gostosa, inarrável, assim, não tem como a gente dizer, porque é algo tão pessoal, de quando você é tocado pelo Espírito, não somente uma emoção que você ali se derrama em lágrimas, mas você sente algo sobrenatural, alguma coisa diferente, que passa então a mudar a nossa forma de ver tudo, né? Essa comunhão, essa presença do Espírito Santo. Então ali em Atos começa-se uma grande obra evangelizadora, porque não foi poucas pessoas que foram tomadas pelo Espírito Santo de Deus. A grande obra evangelizadora, acompanhando os sinais, gerando frutos na vida da igreja. Ali devem ter sido muitas pessoas curadas, né? Muitas pessoas que devem ter sido transformadas pelo poder do Espírito de Deus naquele dia. E a igreja inicia sua caminhada vitoriosa em direção ao Espírito Santo. Então eu queria mostrar aqui alguns exemplos de operação do Espírito Santo registrada nos seguintes capítulos e versículos de Atos. Começa com o discurso de Pedro, né? Quando Pedro ali começa a seguir o caminho e principalmente ele começa a seguir a orientação do Espírito Santo, e quando ele começa a deixar que o Espírito Santo age, ele abre a sua boca, ele começa a falar, ele começa a mostrar sabedoria que ele não tinha, ele começa a mostrar ali algo diferente, falando em nome de Jesus, falando em nome do Evangelho e fazendo com que as pessoas se quebrantem, com que as pessoas se coloquem à disposição de Jesus, ali em Atos 3, do 11 ao 26 e Atos 1 até o 31. O segundo exemplo é a cura do coxo. Após a cura do coxo, o povo ficou ali muito impressionado, o povo ficou atônito, ficou espantado com aquele milagre, porque viu um coxo se levantando, ficando totalmente curado. E Pedro ele aproveitou então esse momento para evangelizar e para fazer um discurso, né? Fazer um discurso de arrependimento, para que as pessoas sejam esclarecidas de que há uma verdade que liberta, há uma verdade que transforma. Então Pedro aproveitou aquele fato ali daquele homem ser curado e trazer as pessoas aos pés de Jesus. Ele pegou um homem doente e levou até uma perfeita saúde, né? Quantos milagres, quantos prodígios o nosso Deus ele faz. Ele não precisa de se apegar ao passado,
A Bíblia diz que o mesmo Deus que opera no passado é o que opera no presente e opera no futuro. Então todos que estavam ali puderam conhecer e sentir o refrigério, a leveza de servir a Deus, a leveza de estar na presença de Deus. Logo em seguida houve algumas situações, né, como eu estou falando de exemplos de situações que as pessoas, ao permitirem que o Espírito Santo haja, tem algumas consequências, e uma delas foi a prisão dos apóstolos. Eu creio que... Deixa eu abrir essa janela aqui. Eu creio que não tenha algo melhor. Eu creio que não tem algo melhor do que o homem ter a sua liberdade, ele não ter cerceado o seu direito de ir e vir aonde ele tiver vontade. Então esses homens aqui, em consequência, em uma situação de eles estarem pregando o evangelho, de estarem anunciando a salvação através da entrega a Jesus Cristo, eles foram presos, eles tiveram que estar ali no cárcere privado, eles tiveram que ser tirados das sociedades, quando diz lá em Atos 4, versículo 2. Só que o Espírito Santo é tão maravilhoso que antes de eles serem presos, e até eles presos, eles continuaram pregando a palavra, e muitos dos quais ouviram essa palavra e foram salvos, e foram libertos, e foram alcançados pela palavra de Jesus. Muitos ouviram a palavra e creram, e em Atos capítulo 4, versículo 4 diz que foram mais de 5.000 conversões por causa daqueles homens que estavam dedicando a sua vida a pregar o evangelho de Jesus Cristo, né? Que depois da morte, depois da ressurreição, depois da descida do Espírito Santo, aqueles homens, eles continuaram com sua fé intacta, sua fé inabalável, e eles foram cheios do Espírito Santo. No dia seguinte, a Bíblia diz que eles foram interrogados ali por aquelas autoridades que estavam colocando eles em prisão, e a Bíblia diz que Pedro ali estava totalmente cheio, tomado pelo Espírito Santo, e ele começa a responder ali perguntas sobre a cura do coxo, né? Que aqueles homens não entendiam como que um homem doente, coxo, né? De repente aquele homem está em perfeita sintonia com a realidade. E ele confirmou que, o apóstolo Pedro confirmou então que nada mais era do que um milagre atribuído ao Senhor Jesus Cristo através do Espírito Santo. Que ele, não Pedro, não os apóstolos eram capazes de salvar, mas aquelas pessoas que estavam ali se convertendo, aquelas 5.000 e fora aquelas outras que iriam se converter, eles estavam se convertendo ao Evangelho de Jesus, né? E aquelas autoridades, elas não entendiam, porque o homem sempre tenta trazer as coisas sobrenaturais, espirituais, para o plano físico, para o plano óbvio, para o plano lógico, e isso não acontece com o nosso Deus. Então, irmãos, os sinais aconteciam, Pedro fazendo discurso, coxo sendo curado, os homens sendo presos, pessoas sendo libertas, pessoas sendo salvas, que a maior intenção do Evangelho é salvar as vidas da perdição. Então os sinais aconteciam, mais sinais da operação do Espírito Santo tornavam-se visíveis a todos, e ali as autoridades, elas ficavam impressionadas, porque via aqueles homens com muita intrepidez, com muita desenvoltura, né? E eram pessoas ali que não eram letrados, que eram indoutos, pessoas que não tinham estudos, mas eram pescadores, eram pessoas simples, mas que eram tomadas pelo poder do Espírito Santo. As suas palavras, elas não iam vazias, elas iam cheias de poder, porque o Espírito Santo estava ali agindo. Então aqueles homens ali com muita determinação, com muita ousadia, com muita intrepidez, com muita coragem, se dispunham a pregar, e eles não tinham muita cultura, né? Como eu falei, a gente às vezes exige que pastores tenham diplomas, que pastores tenham faculdades, né? Que os homens ou as mulheres, pastores ou pastoras, tenham uma certificação, mas Deus não procura isso, irmãos. A prova disso eram os apóstolos aqui em Atos, mostrando ali que não precisava
de mostrar um papel, de mostrar um currículo. A vida deles era o referencial e eles não podiam ali negar o benefício que eles faziam para aquelas pessoas. Aquelas autoridades, eles não conseguiam contra-argumentar contra os fatos, contra aquelas situações que não era normal acontecer, né, de pessoas sendo curadas. E o homem que foi curado estava ali de pé diante dos seus olhos e nada tinham o que dizer ao contrário, como diz lá em Atos 4:14. Deixa eu ver o que é que diz aqui em Atos 4:14. Atos capítulo 4, versículo 14. Diz assim: como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Então não tinha como reverter aquela situação. Aquele homem estava totalmente curado aos olhos de quem quisesse ver, diante de sinais tão evidentes do poder de Deus e preocupados em perderem suas posições e privilégios de autoridade junto ao povo, ameaçam os servos proibindo de pregarem em nome de Jesus. E a gente pensa que um decreto desse, né, dado por aquelas autoridades, iria parar Pedro, João, iria fazer com que eles esmurecessem, desanimassem, mas pelo contrário, irmãos. A palavra diz que aqueles homens não podiam deixar de falar aquelas coisas que eles tinham ouvido. Eles foram ameaçados, mas depois soltos, porque, como diz em Atos 4:21, eles glorificavam a Deus pelo que acontecera, por aquilo que havia acontecido. Então, por muito menos a gente fica reclamando, por muito menos a gente já cai em prantos, já cai em desespero com uma situação adversa. Imagina aqueles homens presos, sem saber se iam sair no dia seguinte, se iam sair no próximo ano, se iriam ser sentenciados à morte, se iriam perder suas vidas de uma forma trágica. Não, eles estavam preocupados somente em agradecer a Deus. Então, esse período todo que a gente está passando de dificuldade, de solidão, de acharmos que não vamos voltar a nossa vida ao normal, a gente vê aqui a Bíblia dando exemplo de pessoas que não se esmureciam com as dificuldades, pessoas que não se abalaram com dificuldades, mesmo ali tendo suas vidas correndo risco, né? Elas tiveram o desejo no coração de transmitir a palavra de Deus, e aquilo alegrava o coração delas. Então eu queria pedir que você fechasse os teus olhos, você apresente a sua vida diante do Senhor, esse Deus que cura, esse Deus que transforma, esse Deus que muda a realidade de qualquer pessoa. Hoje nós estamos aqui bem, mas só Deus sabe o dia de amanhã. Então, irmãos, se você está longe do Senhor, se você está longe da sua presença, se você está andando longe dos caminhos, é o momento de você voltar, de você regressar, de você voltar ao início de tudo, ali quando você tinha comunhão, ali quando você estava na presença desse Deus que te alimentava, que te cuidava, que dava o suporte em todas as áreas da sua vida. Então esse mesmo Deus, Ele está aqui operando, Ele está agindo, e basta que nós venhamos dar uma só palavra, que nós venhamos recorrer à presença dEle como aqueles homens faziam constantemente, e a presença de Deus era real nas suas vidas. Eu te peço, Pai amado, que a Tua palavra que foi semeada, que ela venha dar frutos, meu Deus, que nós possamos, Deus, reconhecer a Tua soberania, que nós, assim como os apóstolos, como aqueles homens que estavam ali fazendo a Tua vontade, Deus, que nós também estejamos em sintonia, Pai, fazendo a Tua vontade aqui, servindo a Ti na nossa realidade, Deus. É o que eu te peço, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus abençoe sua vida e que você tenha uma ótima semana.